meus amados. Me dirijo a vocês nesse dia de domingo para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Não temos tido a oportunidade de congregar enquanto nós estivermos impedidos, de congregarmos como igreja. Quero, junto com os irmãos, estar servindo ao Senhor e compartilhando agora nos próximos domingos, a partir de hoje, a palavra de Deus para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, para que você possa estar também sendo desafiado. Eu gostaria de trazer uma palavra do Senhor para o seu coração e uma palavra de direcionamento. Há muitas vozes, há muitos profetas de plantão, alguns homens de Deus, outros que a gente precisa atentar um pouco, porque há sempre muita confusão também, há muitas mensagens de mídias, mas nós queremos trazer o nosso pensamento, o nosso coração, para aquilo que a palavra de Deus nos revela e nos orienta para estes dias. Nós estamos também preparando devocionais, pequenas, curtas, que serão compartilhadas com a igreja e para a nossa edificação ao longo da semana, e também para que nós possamos compartilhar com familiares, pessoas que nós temos falado de Jesus, e também aos nossos companheiros de célula. Nós também estamos nos preparando para retomar a escola de maturidade. Eu estarei ministrando nesse período a escola de maturidade por teleconferência e palestras gravadas, e mais adiante nós estaremos trazendo algumas informações para os irmãos sobre isso. Mas eu gostaria de, nesse momento, convidar você para que nós pudéssemos estar meditando juntos na palavra de Deus e orando juntos em seguida. Eu gostaria de convidá-los para abrirmos lá no livro de Daniel. Abra a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Daniel. Nós vamos estar olhando de uma maneira mais focada o capítulo 6, mas quero também poder usar alguns outros elementos desse livro do profeta Daniel para trazer algum direcionamento para os nossos corações. No dia 19, quinta-feira passada agora, acordei com o texto de Daniel na Cova dos Leões em minha mente, e também com um cântico, aquele cântico que fala do amor de Deus, ousado amor, E Deus então começou a ministrar o meu coração. Eu fui para a palavra e comecei a buscar entendimento, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos que Deus tem trazido realmente o discernimento e a revelação a partir da palavra dele para a minha vida, e eu creio que não é só para mim, é para a sua igreja. Este livro de Daniel, as figuras de Daniel e seus amigos, esses 4 jovens que estão aqui neste livro, que se conta a história e as revelações que estão aqui dentro, eu creio que eles são estas testemunhas que Hebreus fala que nós devemos também olhar, que estão nos cercando, como ministrou muito bem o pastor Luiz na conferência. Devemos olhar para elas. Elas representam aquilo que nós devemos ser como igreja. Então, e a atitude que nós precisamos ter como igreja nesses dias. Daniel, ele viveu no momento onde o povo, Judá, foi levado escravo para a Babilônia. E este processo de exílio, de saída da sua nação e de estar exilado em uma outra nação que o subjugava, nos ensina muito, porque tem muito a ver com a nossa situação como igreja. A palavra de Deus diz que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos em terra estranha. E estes que viveram esse exílio provaram um isolamento, foram tirados da possibilidade de cultuarem ao seu Deus,
como cultuavam, de congregar lá no templo, como congregavam, né? Então isso tudo lhes foi roubado. E eu creio que isso é muito parecido com o que nós temos vivido agora nesse momento. Ou seja, estamos impedidos, né, de estar nos ajuntando, de estar até circulando. Estamos impedidos, né, e vivendo esse isolamento também dentro de casa. Mas nós precisamos entender que estas coisas servem para também nos ensinar. E esta história que está aqui posta, né? Esta palavra, o livro do profeta Daniel, ele tem muito a ver com o que nós estamos passando e tem muito para nos ensinar. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas rapidamente com o seu coração. Então Daniel, ele era um exilado, né? Servindo em terra estranha, terra de inimigos, né? No meio de deuses estranhos. E ainda assim Daniel, ele ousou, né, viver o propósito de Deus para a sua vida e não abriu mão, não negociou a sua identidade. Quero convidar você a olhar rapidamente no capítulo 1 de Daniel comigo, só para você entender este jovem, juntamente com mais outros 3 jovens, foram levados para dentro do palácio do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e foram colocados ali para serem aculturados. Se você olhar no verso 4, o rei pede que sejam trazidos para dentro do palácio jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Isso é muito importante, ou seja, este povo inimigo que subjuga o povo de Deus está no propósito deste rei, neste governo, que representa o governo deste mundo, de estar realmente lançando toda a sua cultura para o coração desses jovens servos de Deus. E diz o verso 5 do capítulo 1 que o rei determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam então diante do rei. Ou seja, 3 anos, não só encharcados da cultura dos caldeus, mas também vivendo dos hábitos, das finas iguarias, do modo de vida daquele rei, daquele governante e de toda aquela nação. Mas o que mais me chama a atenção na vida de Daniel, e eu creio que isso precisa estar diante dos nossos olhos como igreja nesses dias, é que o verso 8 diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E o verso 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus, ele estava agindo por Daniel. A partir dessa tomada de atitude, e isso é algo que eu quero destacar mais adiante, esse espírito excelente que a palavra de Deus fala que havia em Daniel, que nós precisamos como igreja resgatar, né, e tomar para as nossas vidas. Daniel, ele resolveu não contaminar-se. Queridos, a igreja tem se contaminado. Nós precisamos, nesses dias que nós estamos dentro de casa, nesses dias de isolamento, parar e fazer uma reavaliação. Nós precisamos lançar fora tudo aquilo que vem sobre nós, tentando contaminar o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar e o nosso modo de agir e de viver. Nós temos declarado que Jesus é o Senhor. E se Ele é o Senhor, nós precisamos aprender agora não mais viver dos fúteis procedimentos que Babilônia lança sobre nós, mas vivemos de acordo com a vontade de Deus e com aquilo que o reino de Deus realmente nos chama a viver.
ou seja, viver na perspectiva de um novo modo de vida e não nos deixarmos contaminar. Esse é o primeiro desafio que eu gostaria de levantar aqui, que o Senhor nos traz através dessa palavra. Não nos contaminarmos. Resolvemos firmemente nesses dias buscarmos o Senhor e nos alimentarmos não das coisas deste mundo, mas daquelas coisas que nos levam à vida abundante no Espírito, a termos uma saúde emocional e física também. No verso 17 do capítulo 1 diz que tanto Daniel como os seus amigos, fala aqui desses 4 jovens, Deus deu a eles conhecimento e inteligência. A palavra aqui no hebraico, shakal, para inteligência, é discernimento. É algo que vai além só do intelecto. Ou seja, é a capacidade de agir com entendimento, com instrução, discernimento, prudência. Deus ele deu isso a estes homens, não só conhecimento, mas esse discernimento, esse entendimento, essa prudência, esta sabedoria que vem do alto, em toda a cultura. Mas também diz que Daniel, Deus deu ainda a ele, de um modo diferenciado, inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, Daniel tinha algo que ia além daquilo que é natural. Ou seja, Daniel recebeu do Senhor uma capacidade sobrenatural de interpretações e visões. E Deus usou ele tremendamente. Querido, nós precisamos buscar sim isso. Através da vida de oração, através da vida de jejum, nos debruçarmos sobre a palavra, buscarmos a revelação da palavra, conhecermos este Deus. Precisamos buscar isso nestes dias em que nós fomos colocados dentro de nossas casas. Não é tempo de estarmos indolentes, parados, só olhando para a televisão, para o WhatsApp, para as notícias que chegam. Mas precisamos começar a buscar o Senhor de uma forma mais intensa. É um tempo que Deus está nos dando para isso. Daniel e seus amigos, a palavra de Deus diz, no verso 20 do capítulo 1, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E este, querido, é a medida que Deus quer nos dar para nós vivermos esses dias de tanto engano, de tantas ideias, de tanta confusão. No dia que as pessoas andam tateando, estão no escuro, buscando algo, que o Senhor possa nos usar tremendamente. Mas para isso nós precisamos nos encher. Eu gostaria de convidar você a irmos lá para o capítulo 6, o capítulo para o qual eu disse que eu daria maior destaque. No capítulo 6, nós temos aqui a história de Daniel, já passando para o reinado do rei Dario, não é mais Nabucodonosor. E durante esse reinado, Daniel era um desses que também atendia no palácio. E no verso 2 diz, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Ou seja, Daniel tinha uma posição também no reino, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E essa é uma das primeiras características que eu gostaria de destacar aqui, que Deus tem trazido diante dos meus olhos. Havia em Daniel um espírito excelente. A palavra espírito aqui é a palavra ruá no hebraico. A mesma palavra que também é usada em outros lugares da Bíblia para sopro de vida. Mas também ela é usada para se referir no hebraico a um ser ativo interior, ou seja, uma pessoa onde reside atitudes, sentimentos, vontades, pensamentos
né? Ou seja, é tudo aquilo que rege, né, a nossa vida ativa. Daniel, ele demonstrava excelência interior. É disso que a palavra de Deus está falando aqui, um espírito excelente, uma atitude, uma vida de excelência. Excelência no pensar, excelência no sentir e excelência nas atitudes, nas decisões, nas tomadas de atitude, nas ações. Daniel, diz o texto, que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Queridos, quando há em nós essa disposição diante de Deus, Ele nos levanta com certeza como referência onde nós estamos. E esta deve ser a posição da igreja. Como eu falei no início, Daniel representa aquilo que a igreja deve ser nesses dias. Ele é testemunha daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. A palavra de Deus diz também aqui no verso 4: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo. Não achavam nele nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Havia em Daniel uma vida de excelência reta diante dos homens e diante de Deus. Essa é outra coisa que nós precisamos buscar, remover da nossa vida todo peso, todo pecado. Precisamos estar realmente nos consagrando ao Senhor, para que o Senhor possa nos usar poderosamente no meio da nossa geração. Nestes dias maus, nestes dias de pânico, de angústia, de falta de esperança, nestes dias onde muitos estão morrendo sem conhecer a verdade, sem conhecer o Senhor Jesus. Então, quero novamente trazer aqui este desafio dessa excelência. Só que esta excelência interior, essa vida excelente, que se reflete na nossa ação, nas nossas atitudes, no nosso falar, ela vem de uma relação íntima com Deus. Esse texto fala que estes homens se levantaram e, como não achavam nada em Daniel, foram procurar justamente na vida dele, com Deus, tentar estabelecer alguma coisa que o derrubasse. Pois bem, convenceram o rei, Dario, a publicar um edito, dizendo que por tantos dias não se poderia se pedir nada a nenhum outro Deus, não se poderia se prostrar diante de nenhum outro Deus, apenas deveria se pedir ao rei, se prostrar diante do rei. Havia aqui um laço, né? Mas Daniel, mesmo sabendo deste edito que o rei Dario assinou, né, dessa proclamação, ele não abriu mão da sua vida de oração. A palavra de Deus diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. O texto nos diz aqui, no verso 7, diz: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Queridos, vamos estar atentos. Temos quantos dias talvez aí pela frente, onde nós podemos estar na presença do nosso Deus, apesar de todas as influências externas. E aqui diz que o rei, então, ele sancionou esse interdito e assinou a escritura. No verso 10 diz que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. Ou seja, Daniel não fez no oculto. Daniel, ele manteve a sua posição e ele 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O segredo dessa vida excelente de Daniel estava na sua vida de fidelidade e obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, aquilo que ele conhecia das Escrituras e da palavra e da revelação de Deus.
E Daniel, ele era um homem de intimidade com o Senhor, um homem de oração. E nós precisamos entender que isso é algo inegociável. Eu gostaria de aqui desafiar você, eu estou me pondo neste desafio, a que a partir de segunda-feira, enquanto nós estivermos nesse isolamento, que nós orássemos 3 vezes por dia. Um horário no período da manhã, outro da tarde e outro da noite. Não importa qual horário que você vai escolher, nem o tempo, mas que você reserve este tempo de oração para buscar o Senhor com o coração quebrantado. Nós precisamos nos arrepender. Deus tem esperado de nós, igreja, que nós nos arrependamos, porque temos nos contaminado, sim. Nós precisamos também colocar o nosso coração diante de Deus, pedindo ao Senhor para que Ele use de graça e misericórdia para conosco, a sua igreja, para que nós possamos ser a igreja que Ele quer ser. E também nós precisamos clamar ao Senhor, interceder, ou seja, assumir a nossa posição sacerdotal, intercedendo pelo mundo, pela nação, pelos nossos estados, municípios, intercedendo por salvação, por conversões, por arrependimento, para que as pessoas venham se arrepender e venham aos pés do Senhor Jesus e venham conhecer o seu amor. Nós precisamos mover no mundo espiritual através das nossas orações nesses dias. Deus nos tem dado esta autoridade e este poder em nome de Jesus, queridos. Eu gostaria também de falar de uma segunda característica de Daniel, que nós encontramos em vários versículos, vários reis, como Nabucodonosor, no capítulo 4, no verso 18, no final do verso 18, ele afirma, quando se refere a Daniel, dizendo assim: pois há em ti o Espírito dos deuses santos. E aqui de novo a palavra é Ruá. Essa palavra também ela se refere não ao espírito de vida, este espírito, essa ser ativo interior de Daniel, mas está falando agora de um outro espírito, de um outro Ruá sobre Daniel. Se nós olharmos no capítulo 5, também a rainha mãe, ao aconselhar seu filho Belsazar, depois que Nabucodonosor falece, seu filho toma o trono, e quando aparecem aquelas escrituras na parede, escritas pelo dedo de Deus, a rainha mãe lembra de Daniel, e ela se refere a Daniel no verso 11 do capítulo 5, dizendo: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Obviamente, na ignorância deles, eles entendiam que isso aí era uma influência espiritual sobre a vida de Daniel. Mas o que eu quero dizer aqui é que além desse Espírito excelente, que capacitava Daniel a viver esta vida de testemunho diante dos homens, diante daquele lugar de exílio onde Deus o havia plantado. Agora também aqui nos é revelado que havia sobre a vida de Daniel uma unção, a presença do Espírito de Deus que o capacitava a solucionar e a trazer a mensagem de Deus, solucionando sonhos e visões, trazer a mensagem de Deus e anunciar o que Deus estava para fazer no meio daquela nação. Nós, queridos, temos recebido esse Espírito. A palavra de Deus diz que todo aquele que nasceu de novo, nasceu do Espírito. E sobre ele repousa o Espírito de Deus, e é o Espírito Santo que nos capacita a exercermos esta voz profética. Trazemos a voz de Deus para as nações. Sermos os representantes de Deus no mundo. Precisamos, queridos, resgatar isso também. Por isso que eu digo que Daniel representa aquilo que nós, como igreja, somos chamados a ser nestes dias maus. A palavra de Deus diz que nós somos chamados a ser estes sacerdotes. E que Deus nos tem dado um espírito que não é um espírito de medo, não é um espírito de pânico, mas é um espírito de poder, é um espírito de amor e é um espírito de moderação. É o espírito de sabedoria, o mesmo espírito que estava ungindo, estava sobre Cristo, a unção que ele recebeu, é o espírito que está sobre nós, a igreja do Senhor, para que nós o sirvamos estes dias. Vamos aproveitar, novamente eu digo, este tempo,
para resgatar estas coisas. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Dobre os seus joelhos em oração. Lembre-se desse desafio. Seja ousado. Eu quero dizer, não levante barreiras. Eu gostaria de plantar este desafio a partir de segunda-feira para estarmos orando 3 vezes ao dia, cultivando 3 vezes ao dia essa relação com Deus, exercendo a nossa função sacerdotal também no que se refere à oração, queridos. É tempo da igreja ser levantada. É tempo de levantarmos os olhos. É tempo de nos dispormos no jejum, na oração, na palavra, a avançarmos. É tempo, porque a seara está branca, Jesus já falou. E nesses últimos dias o tempo se abrevia. Precisamos levar isso em conta, queridos. Eu quero, para encerrar esta palavra, falar de um verso que sempre me chamou muita atenção no livro de Daniel, lá no final, no capítulo 11. Há um texto profético aqui, eu não vou entrar na questão profética, mas no verso 32 do capítulo 11 diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Este é o povo que Deus quer nestes dias, um povo forte e ativo. Talvez você não seja o momento de você estar ativo nas ruas, mas nós podemos estar ativo na oração, nós podemos estar ativo nas redes sociais, postando a palavra de Deus, trazendo esperança, evangelizando, realmente trazendo para a vida destes que fazem parte do nosso ciclo aquilo que traz vida, aquilo que gera vida no meio da sentença de morte. Um povo forte e ativo. Eu gostaria de plantar esse desafio no seu coração, como tem sido plantado no seu. E eu gostaria agora de orar com você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu estou aqui agora orando com aqueles que ouvem este vídeo, com a tua igreja, com o teu povo. E eu quero clamar, Senhor, para que esta palavra ela possa ser acolhida em nossos corações, para que tu, Senhor, geres em nós, Senhor, esta disposição, para que nós possamos desenvolver, resgatar, crescer, amadurecer na direção deste Espírito excelente. Nós reconhecemos que tu nos tem dado o teu Espírito, mas que muitas vezes nós temos entristecido e apagado o teu Espírito e não temos dado lugar a ele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nestes dias, Senhor, de isolamento, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Levanta-nos como um exército em oração, Pai. Levanta-nos como um exército, Senhor, usando as armas que temos na mídia, Senhor Deus, para estarmos, Senhor, sendo usados como igreja, Pai, para a honra e glória do teu nome. Te dou graças por essa palavra e que, Senhor Deus, o teu Espírito, que é o Espírito de sabedoria, possa estar dando entendimento também a cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, que ouvem agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Todo domingo você vai receber uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho orado por isso, para que Deus possa estar me dando medida, não só a mim, mas a outros, e que nós possamos estar realmente servindo ao Senhor com alegria, sem medo, porque a palavra de Deus nos ensina que Daniel, ele foi para a cova, mas ali mesmo, no capítulo 6, diz que ele ousou crer, e diz no verso 23 do capítulo 6, então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Creia, nenhum dano chegará a você. Os leões estão aí, mas nós precisamos crer que Deus é o Deus que nos dá livramento. E o nosso livramento é testemunho da graça de Deus nas nossas vidas e da graça que os outros precisam também provar. Da graça de Deus para os outros. Ela está aí para todo aquele que crê, que nele crê, que ousa confiar nele. Em nome de Jesus, Deus abençoe você e a sua casa. Amém?